Você está ouvindo Papo Cast do Rapadura Digital. Olá amigos do blog Rapadura Digital, estamos no Vale de Tesla e Diego José para debater hoje sobre quadrinhos independentes, em especial a obra Oigo, do nosso colega Diego José. A obra é Oigo ou é Oigo? É Oigo. Oigo. Sempre foi Oigo, desde o começo dos tempos da humanidade que esse personagem existe, o nome dele é Oigo, mas várias pessoas já falaram que é Oigo, ou Oingo, ou até mesmo Oingo Boingo. Coisa que eu repudio veementemente. Olha, Oingo, Oingo é difícil, cara. Não é que tiraram o Oingo é outro. Mas isso é porque ainda não fez muito sucesso, senão eles não vão começar a chamar de Oingo. Pois é. Nós estamos aqui aproveitando que o Diego ainda não é famoso, né? Mas ele ainda é nosso amigo, porque quando ele ficar famoso, ele possivelmente vai deixar de ser nosso amigo e nunca mais vai gravar nenhum podcast. Quando eu estiver fazendo podcast com o Jim Lee, o Stan Lee e até o Bruce Lee, eu não vou mais fazer podcast com esses caras aqui, né? Pois é. Então, basicamente, o nome do personagem é Oigo. Repita comigo. Oigo. Primeiro o personagem ou o nome da história? Também o nome da história, o título da história, né? E nós estamos aqui também para discutir com o nosso amigo Farid, que é assíduo participante da cena fanzínica cearense, fortalezense, sobre as obras, né, de fanzine que ele tem participado. O participante obscuro. Ele é um participante cult, assim, né? Aquele cara assim que, né? Na verdade, ele é mais um consultor para fanzines aleatórios. Ele tá por lá, ele tá pelo meio, assim. Ele tá pelo meio da história. Fala um pouquinho do personagem, da história, né? Bom, esse personagem eu criei por volta de 99, 2000, quando eu estava na época da Unifor, na faculdade, né? E a minha inspiração principal para esse personagem foi basicamente eu mesmo, né? Que ele é baseado em mim. É tanto que o personagem é a sua cara, né? É, baseado na minha cara e tal, né? E também, bom, a minha inspiração, outra também para esse personagem foi, como a gente estava discutindo aqui com o Davi antes do podcast, o Spawn, né? O personagem de Spawn da Image Comics, que tinha aquela história muito interessante de não ter um poder específico, né? O Spawn podia fazer o que quisesse, né? Cada edição tinha um poder diferente, ele soltava raio, voava, se transportava. Na verdade, ele não sabia o que ele tinha, né? Ele não sabia o que tinha que fazer. A grande questão do Spawn, que é uma coisa que eu acho genial até hoje, que depois foi esquecido pelos roteiristas, é aquela história do contador de energia dele, né? Que ele tinha... A primeira edição começou com 9999, aí ele fez uma bolinha de energia lá para se contar padrões, aí lá no final estava 9998. Aí você se tocava que aquilo ali era a contagem de energia que ele tinha, que diz, né, nas primeiras edições dizia que quando a energia zerasse, o diabo ia chamar ele de volta. Por isso ele tinha que economizar energia, e às vezes usava armas e tal, aquela coisa. Aí eu pensei nessa ideia que eu achei um negócio assim, genial mesmo, fantástico assim, e porque eles tiram o foco da atenção do poder, né? Porque todo personagem de quadrinho tem aquela lista de poderes pré-estabelecida, né? Todo fã conhece o poder do Homem-Aranha, que é pegar na parede, super força, tudo isso aqui. Super-Homem, super força, é uma coisa inventada, né? É cheater. Ele usa cheater. Ah, sim, não, mas ele tem poder estabelecido, né? Ele tem poder estabelecido e tem um ponto fraco que não pra isso. O ponto fraco que é bonito, o Homem-Aranha, o Wolverine. E o interessante do Spawn é que o foco de atenção não era os poderes, mas a questão de que a energia ia acabar, né? Esse foi o mais importante. Então eu pensei numa ideia parecida com isso, que era um personagem que ia poder fazer qualquer tipo de poder, mas que ia ter uma energia que alimentasse o poder e que uma hora essa energia ia acabar. Daí isso me levou a genial ideia da forma como ele recarrega a energia, né? Que eu não vou citar no podcast porque é um grande segredo no final da história, você tem que saber você tem que comprar para saber como é que é. Ele é um mutante? Esse é um conceito bom também. Assim, eu não quero falar direto no podcast, porque, mas se você me pedir para falar desse assunto, eu vou falar até amanhã. Assim. Eu acho legal falar do contexto, né? O cenário. É interessante. Turístico, o cenário de otaku, né? O mundo otaku. É mais ou menos isso. Mas aí, por exemplo, tu criou o personagem por volta de 99, né? Isso. Aí, quando foi que tu fez os primeiros esboços e surgiu a ideia de tentar publicar isso fisicamente ou na internet? Eu sei que foi publicado em edições impressas e foi publicado depois de uma forma digital na internet. Mas qual era o intuito original? Era ser totalmente digital, totalmente impresso? Qual era a ideia no começo? Eu queria que fosse impresso, não queria que fosse digital.
eu não estou ainda muito nessa onda que alguns quadrinistas estão analisando de colocar todo o seu material de graça na internet. Eu não me coloquei ainda, né? Pode ser que eu mude de ideia, mas não me coloquei ainda nesse esquema, né? Porque eu queria que fosse impresso, queria que tivesse alguma coisa digital no site falando do personagem, mas não propriamente a história toda no site. O cara botou tudo de graça na internet, ele vai fazer o quê? Vende camisa? Eu não sei bem qual é o propósito assim, mas busca patrocínio de outra forma, né? Aí vamos arrumar um cara que faça camisa, dá as camisas de graça e vende quadrinhos, que tal? Aí o que aconteceu foi que por volta de 2004, 2005, mais ou menos, se não me engano, eu lancei a primeira versão impressa, que foi só aqui em Fortaleza mesmo, algumas plantas, amigos, na rede de companhia, aquela coisa toda. Com a continuidade eu fiz número 2, comecei o número 3, o número 2 está pronto já. Só que o que aconteceu? Quando eu terminei o 2 e o 3, eu vi que o 2 e o 3 estavam tão melhores do que o 1, na minha qualidade, assim, de desenho e tudo, porque eu comecei a desenhar com tablet, né, então, e a 1 tinha cenários muito ruins, coisas que ficaram muito ruins mesmo. E aí eu decidi fazer o quê? Eu decidi refazer todo o número 1 para que ele ficasse mais ou menos igual ao 2 e o 3. O número 2 e o número 3 foi todo no tablet? Sim, quer dizer, o 2 tem parte tablet, parte desenho no papel, o 3 completamente tablet. E o 1 primeiro foi totalmente papel. Mas na época eu era muito assim, meio doido. Quando foi mesmo a primeira vez? Foi em 2000 e... Primeira edição? Assim, porque eu demorei uns 8 anos para terminar essa edição. Foi quase que um recorde do Guinness. Estava criando o cenário. Era o beta, ele tá criando o beta do universo. Vocês que não sabem, o universo todo próprio, né? Fala um pouco sobre o ambiente. Sim, o universo de 8 é a Terra, é o planeta Terra, ou é uma Terra alternativa, tipo do Naruto e Dragon Ball. Eu não sei bem assim, é uma terra alternativa do ponto de vista que existem pessoas que têm superpoderes nela. E a coisa da Terra Real que eu deixei excluída, que eu não quis incluir na história, foi a questão de filmes, sabe? A primeira versão do número 1, o personagem citava um filme como citação de uma parte do todo. E depois eu decidi tirar essa citação porque eu não queria misturar como se fosse fatos da realidade acontecendo dentro da história, porque eu queria que fosse totalmente fictício. Então nesse sentido é um mundo paralelo. Mas a história se passa em Fortaleza, numa cidade de Fortaleza paralela, num Brasil futurista, onde aconteceu a terceira guerra mundial, né, uma coisa pós-apocalíptica, uma guerra onde está envolvidas pessoas que tinham superpoderes. Eu estou vendendo do gato, né, tio? Tá. E a partir daí foi criada no mundo uma lei de controle de pessoas que tinham superpoderes, que é um negócio bem parecido com o que aconteceu, por exemplo, no Watchmen, ou tinha outras séries com isso também. Por exemplo, na Guerra Civil da Marvel também. No próprio quadrinho dos X-Men, né, que os mutantes eram obrigados a se registrar. Quer dizer que não é só o Ego que tem habilidades particulares, não? Tem outras pessoas? Não, outras pessoas têm. Não é tanto como assim nos universos Marvel e DC, não é coisa assim que você encontra pessoa que tem poder no meio da rua, não. É mais difícil de encontrar. Mas eu tentei criar com isso um paralelo com a questão dos canais de televisão, né? Porque os canais de televisão são coisas que têm um poder muito grande, né? E os canais de televisão, primeiramente, deviam ser só... o governo devia ter controle sobre os canais de televisão, né? Mas no momento que você... É assim. Só que os canais de televisão acabaram caindo na mão dos empresários e empresas particulares, né? É assim também. Os donos de revistas e televisões são associados de políticos. Não digo que são políticos porque a lei proíbe, mas são filhos, parentes, chegados. Isso aí é verdade. Eu tentei criar um paralelo com isso, com a questão das pessoas que têm superpoderes, porque aconteceu essa guerra, e aí todos os países do mundo criaram leis para regimentar as pessoas que têm superpoderes, quer dizer, que a pessoa só pode usar algum poder no meio da rua se for registrado numa lei lá, só que a pessoa for usar Usando usando... porte de arma. Exatamente, pode ser usando o poder é preso, não pode usar nenhum poder. E outra coisa que eu queria colocar também na história é que as pessoas que nascem com poderes são registradas e tem que ter muito mais burocracia nas coisas do que a pessoa normal. Tipo, o negócio de carteira de identidade. Os poderes já se manifestam na pessoa nasce, né? No caso quando as pessoas nascem, a partir que a pessoa é identificada como tendo poderes, ela tem que fazer um monte de registros e papelada e governamental e tem que ficar sempre renovando essa papelada para poder justamente controlar isso, né? Só que aí o que eu criei na história? Eu criei que as empresas, né, fazendo paralelo isso um pouco com a Globo, né, as empresas tomaram do governo a patente sobre usar as pessoas que têm poderes. E aí as empresas começaram a contratar pessoas que têm poderes e utilizá-las dos seus fins próprios como elas queriam. Daí elas criam heróis uniformizados e com uniformes criados para criar publicidade, para vender produtos com os heróis.
Pois é, isso é uma coisa Heróis que que eu combatem o crime, aquela sempre coisa toda. perguntei por que raio que o super-herói vai usar o uniforme. Ele é empregado, por acaso? O uniforme foi tipo um empregado. Exatamente. A questão do herói usar o uniforme, em teoria, né, é pra poder usar a máscara e aí ocultar sua identidade secreta, né? A questão do uniforme do herói, usar a Mas máscara. existem algumas discrepâncias com relação a isso aí, né? Por que motivo o Homem-Aranha ele usar um negócio colorido com foto do aranha bem aqui em cima? Se ele só quer ocultar a identidade, por que ele não bota um capuz preto e sai simplesmente, entendeu? Bom, tem até a história de que o uniforme do Homem-Aranha é uma alusão à bandeira dos Estados Unidos, né? Claro, Assim como o Capitão América, assim como o Super-Homem, a Mulher Maravilha e por aí vai, né? O Capitão América é um dos poucos heróis que isso funciona, porque realmente a personalidade dele, ele quer ser um símbolo dos Estados Unidos, por isso justifica aquela roupa azul e vermelha e tudo. Mas os heróis normais, Wolverine é um herói que não justifica mudar de uniforme, porque ele não tá nem aí pra cores e grupinhos, né? Ou Então, se fosse um super-herói carnavalesco, né? Carnavalesco também, aí dava certo usar uma fantasia colorida, muito doido. então eu queria justamente brincar com essa discrepância, entendeu? Porque o Oigo ele trabalha nessa empresa chamada Takai, que é a empresa que contrata super-heróis para trabalhos nas ruas, para defender de criminosos que têm superpoderes, para agir de acordo com servir a sociedade de alguma forma, para justificar que essas empresas tenham conseguido do governo licença para usar essas pessoas, elas têm que, Ele é um entre guarda aspas, dar municipal. alguma coisa de volta para a sociedade, né? Esse mundo é Takai, né? Esse mundo assim praticamente dominado pela cultura japonesa. É uma tendência que você vislumbra para daqui a alguns anos? Ou isso é realmente dentro do universo paralelo ou coisa do tipo? Eu acho que é uma tendência, Eu gosto de deixar eles também, né? As grandes corporações A questão é que isso aí talvez esteja em algum arquétipo dos mitos futurísticos, né? As corporações dominando. Eu acho que é uma tendência, inclusive uma tendência que a dominação cultural japonesa, tanto nos quadrinhos, né, filmes. Então eu queria tratar um pouco disso também, né? Porque eu sofri essa dominação por Changeman, Jaspion, aqui. Então essa dominação atual, né, que acontece também está um pouco retratada na história, né? Inclusive com essa história da guerra que eu citei, eu escrevi na história que muitos imigrantes japoneses vieram para o Brasil, e vieram de Fortaleza, para o Ceará. Então a cultura japonesa está muito difundida assim, em Fortaleza, e eu coloquei vários letreiros na cidade com letras japonesas escritas, e pessoas com meu sei andando nas ruas, e também pessoas com uniforme que parece roupa de tokusatsu andando nas ruas, porque essa cultura japonesa que eu faço não é bem a cultura japonesa real, é uma cultura japonesa estilizada. As pessoas andam na rua como se fosse o uniforme dos Changeman, quando eles não estavam com uniforme. Mesmo Aquele tipo de roupa, desde jaquetas, com aquelas coisas, um pouco da cultura otaku assim e tal. Mas a cultura otaku do meu tempo, né? Não a cultura otaku atual, que inclusive eu tô até meio por fora da cultura otaku atual. A cultura otaku é o tempo dos Changeman, Jaspion, direto. Coisa antiga mesmo, né? E no final das contas, estamos para a segunda edição impressa, né? O lançamento disse que ia ser aonde? Lançamento oficial? O lançamento oficial da primeira edição, estou planejando fazer na Gibiteca de Fortaleza. Se tudo der certo, talvez seja no próximo fim de semana, mas eu estou com muitos detalhes para arrumar, né? Impressão e tal. Então, se não for nesse sábado, vai ser no próximo sábado. E se eu não vou dizer agora o lançamento certo, porque eu não tenho certeza, mas com certeza estará lá no Rapadura Digital. O Pedro vai colocar lá a divulgação da data oficial do lançamento. Eu nunca pensou em lançar um evento desse não, porque não tem muita relação. Sim, eu vou colocar. Também edição, né, quando tiver, eu vou colocar. O pessoal com aquelas roupas e tal, as bandeiras. É porque o Sandra já passou, né? É, E o próximo, nome do personagem quer dizer o quê? Bom, o nome do personagem completo chama Oigo Oretashi. Na verdade, eu quis pegar um pouco aquela minha grande influência do Stan Lee, de colocar as primeiras letras do nome igual, né? Tipo Peter Parker, É que é como os JJ Lex Luthor, JJ Jameson é um exagero total, né? tem Lex Luthor, Paulo Lola Lang, Octavius. E eu inventei o Oigo Oretashi. A história do Oretashi veio um negócio meio interessante, porque essa palavra Oretashi eu tirei das músicas do Jaspion e Changeman. Tem lá no meio, né? Oretashi, aí na música do Jasper tinha esse nome do Changeman tinha também, que era como é que era? Tem Oretashi lá também. Aí eu sou apocalíptico e tal, que rolava um pouco isso aí. O sobrenome das pessoas era Panasonic, Mitsubishi, Mas depois eu descobri que Oretashi significa nós em japonês. Pronome nós, né? Aí
já sabia, né? Deixei assim mesmo, ficou Oi Goratashi. Eu gosto dessa palavra Goratashi, e como tinha o O e o O, né? Das duas letras O também tem uma simbologia na mitologia do personagem, né? Duas letras O. Então ficou Oi Goratashi. E Oigo, mas Oigo tem algum significado específico? Oigo sai um pouco de Diego, né? Aí eu tirei o D e botei um O. Tirou o E. Eu tirei o E, sai um pouco de Diego, né? Então um pouco essa coisa cíclica. É alguma coisa mais de Oi, Diego. Mais ou menos. Diego. Oigo. Deu uma. Eu acho essa coisa cíclica de começar e terminar do mesmo jeito, né? E também essa coisa do O, né? O letra O é uma bola, né? Já perceberam do cara do ouvinte que a letra O é uma bola, né? A letra O é uma bola, muito A letra O é importante. uma cara. bola, Mudou a minha concepção. Mudou a minha concepção. 30 anos de vida agora foram derrubados. Não, se você for ver, os elétrons são letras O, assim como as galáxias são letras O. Tudo no universo é letra O, tudo no universo são formas circulares. Na verdade, Há controvérsia. bom, São elipses. isso é assunto para outro podcast, mas... É um buraco negro que é letra É um buraco negro. Mas eu decidi adotar essa coisa da forma circular como uma linha estética assim, de toda a história. Por exemplo, o personagem usa óculos, que são dois óculos redondos, assim, estilo do John Lennon, né? Que, em outras palavras, são duas letras O também. E os cantos dos quadros da história não são quadrados, são redondos, são meio curvos. Assim. Estamos observando aqui os esboços que nós estamos tendo acesso, né, que realmente o quadrado não é um quadrado, né? O retângulo é um retângulo, tem as suas bordas arredondadas. Foi uma decisão estética que eu tive a partir dessas formas redondas. Na primeira tiragem, tu mandou fazer quantas edições, por curiosidade? Acho que foi só 30, E o preço que foi vendido foi um preço simbólico, né? Na época que era R$1, foi R$1, né? R$2. R$2. Eu coloquei R$2 por causa da simbologia também de 2, né? Se o nome do personagem fosse... Não, parece que são 2 zeros. Não, exatamente, se o personagem fosse Oigo, aí seria mais psicologicamente vários zeros, né? 200 milhões, coisa do tipo. Mas bom, falando um pouco da parte financeira, né? Se você for entrar nesse negócio esperando ganhar dinheiro, é melhor você fazer outra coisa. Então, você reconhecer que você não vai ganhar dinheiro e você faz isso, entendeu? A satisfação Ganhar dinheiro não, tem que tomar mesmo. A satisfação pessoal com o personagem, com a obra publicada e com a repercussão realmente é bem melhor do que... Vou fazer o seu marketing. A gente vai lá no Sun, arranjo. Eu vou me vestir de japonês. Tu vai se vestir de japonês? É muito difícil tua cara, né? Realmente. Arranjo mais outra pessoa e a gente fica lá com as bandeiras aí em frente ao stand. E ele fantasiado dele mesmo, né? No A personagem. melhor coisa do meu personagem é que eu vi fazendo cosplay dele, é a melhor coisa que tem. É a van premier. Tem aquela van premier dos filmes que os personagens vão chegando pra assistir o filme. Sim. Eu vivo fazendo cosplay, é ótimo. E aqui em Fortaleza, assim, tem contato com mais alguém que tenha embarcado nessa onda de quadrinhos independentes? Conhece Tem mais algumas alguém? pessoas, Não, né? Tem uns mais notórios assim, é o Falex, né? O Alexandre Vidal, que há muito tempo faz quadrinhos alternativos, quadrinhos pessoais, muito dele assim também, né? E também os irmãos Belo, né? O Júlio Belo e o outro que eu esqueci o nome, que também tem, inclusive tem um site chamado The Comics Café, onde eles publicam seus quadrinhos independentemente. Conhece o Red? Alô, Red, então sei. Red Rod. O Red também conheço. O Daniel Brandão agora também tá entrando mais na história dos quadrinhos alternativos, né? JJ Marreiro também. Esse pessoal que são mais notórios, assim, que estão fazendo, né? E, bom... Tem previsão para quantos números? Tem assim o isso é interessante. No começo, quando você vai fazer uma coisa desse tipo, né? Você sempre tem... Acho que eu, como outros criadores, tenho uma certa megalomania nas coisas, né? Eu inventei uma saga gigantesca pro Oigo, que se eu fosse contando quantas edições ia ter, ia dar uns 30 edições para contar tudo. Levou quantos anos para fazer a primeira? Eu levei cerca de 8 anos para fazer a primeira. Como eu vi que a coisa ia ser meio... Vai ter que se clonar para fazer um robô para poder... Como eu ainda não tenho aquela tecnologia do Imperador, né, do Darth Vader, de clonar o meu próprio corpo, né, eu decidi diminuir para 10 edições, que foi uma coisa que já me cortou o coração, né. Eu vou fazer 10 edições, eu vou me concentrar nessas 10, eu terminar essas 10. Com o tempo eu acabei descobrindo que fazer 10 também ia ser um esforço quase sobre-humano, já que eu estou fazendo tudo praticamente sozinho. E eu queria fazer 10 edições coloridas, completamente coloridas, em formato americano, e eu botei na minha cabeça e vou fazer isso para que eu morra. Ouvindo, né? Ele está contratando Valorizadores. voluntários que não cobrem nada. Pois é.
Mas o que aconteceu? Depois que eu vi que pintar, colorir uma edição todinha da minha própria cabeça, do meu próprio esforço, e assim também outro esforço sobre-humano, eu decidi cortar meu coração de novo, decidi fazer todos os preto e branco. Ah tá, você vai fazer em 5 edições? Como diminuiu uma saga de 30 para 5 edições? Não é diminuir uma saga, é cortar a saga total, né? Não tem mais saga, não vai ter mais saga. O que eu fiz foi pegar 10 episódios soltos que eu tinha escrito e que dava pra fazer edições fechadas e essa temporada de 10 edições vão ser 10 histórias fechadas em si mesmo. Não vai... Tu já tem um roteiro? Tu faz o roteiro e depois o desenho juntamente com o roteiro? Eu tenho sinopse das 10 edições prontas. A partir do momento que eu... E roteiro pronto eu tenho da 1, da 2 e da 3, né? Mas eu vou fazer eu tomei outra decisão recentemente, que é depois que eu terminar a 3, eu vou sentar para escrever o roteiro das outras até o fim, completo, para, né, evitar aquela história de modificar o roteiro no meio, depois eu vou voltar e desenhar da partir da 4 para frente, para 10. E outra coisa também é que eu decidi isso em parte lendo Bonnie, né, que é um quadrinho muito bom, né, eu sou muito fã também. E a história era muito boa, muito legal assim, e era preto e branco, né, e eu pensei em todo o esforço que eu ia ter, porque eu não tenho dinheiro para pagar alguém para colorir, eu ia colorir tudo sozinho. E, né, tipo, será que valeria realmente a pena, né? Por mais que eu quisesse que Até fosse lá colorido. já a evolução tecnológica, né? Mas até o custo da impressão ia aumentar, né? Tudo ia ser A multiplicado primeira porque... foi no papel, aí depois inventaram o tablet, olha aqui como é que ia ser colorido. e já teve um avanço, né? Daqui pra você chegar lá, Já falhou até aqui a impressão, né? É que esse aqui foi impresso aqui em casa mesmo, né? é quando Esse desenho aqui é seu, essa página aqui não, Sim, né? E aí depois... Tá bem melhor desenhada mesmo, essas páginas aqui, o traço. Mas é da versão antiga, né? Ainda é da versão antiga, né? Cara, tô achando legal. Aí depois eu decidi também... É porque é o seguinte, eu nunca tive tempo nem condições de fazer só essa história 24 horas por dia na minha vida, né? Sempre estou fazendo muita coisa junto, né? Então eu decidi abrir essa concessão de fazer as edições preto e brancas e também outra concessão de convidar amigos meus para desenharem trechos de histórias para mim, para ver se eu não demorava anos e anos para terminar alguma coisa, né? Então a edição 2 tem participação do amigo meu, Jonathan Lima, que desenha a primeira metade da edição, né, da edição 2. E eu estou planejando participações do Paulo Ítalo, também mais para frente, do Everton Costa também. E mais alguns amigos meus que eu ainda vou buscar para desenhar assim, uma parte para mim. Sai publicado no Bigon, né? Sim. o Igor pode ser considerado mangá? Não, acho que não. Acho que ele tá mais para. Eu acho que ele tá mais para um quadrinho americano-europeu, né? Eu não sei. É uma assim, fusão entre as duas tendências. Não é bem o quadrinho americano tradicional, né? Os personagens têm aquela evolução psicológica, bacana, né? O personagem principal, eu tenho uma evolução psicológica planejada para ele, mas não vai acontecer nessas 10 edições. Talvez nunca aconteça, porque eu também não faço além das 10. Nessas 10 edições, minha preocupação básica assim, é apresentar o personagem, apresentar a visão dele do mundo e como as pessoas no mundo veem ele e como ele segue vivendo do ponto de vista dele. Assim. É claro que eu tenho planos assim para quebrar isso um pouco mais na frente, né? Como aquela história do personagem, fazer uma coisa que você nunca imaginou que ele faria, né? Mas isso não vai acontecer nas 10 primeiras edições. E uma coisa também interessante sobre como eu criei o personagem, eu criei esse personagem usando a seguinte fórmula, que ele é um caricatura da minha personalidade. Caricatura, você pega os efeitos da pessoa e exagera, né? Foi exatamente isso que eu fiz na personalidade dele. Se ele tem um nariz grande aqui, quando eu vou fazer a caricatura dele, eu boto o nariz dele maior ainda. Então, como eu criei a personalidade dele? Eu peguei os meus defeitos, exagerei todos a níveis extremos e tirei todas as minhas qualidades. Essa é a personalidade dele. Ele tá fazendo uma defesa dele próprio. Anti-herói aí, cara. Essa foi a fórmula que eu usei para criar ele. É engraçado que a gente vive dizendo que é tu e tu negava até a morte, né? Agora você está... Não, mas não é eu, não é eu. Ah, tá. Não é você 100%. É o Coringa TV. Não. É o... É como os heterônimos do Fernando Pessoa. É uma parte que se sai assim de você. É como o Stallone e o Rock Balboa. Assim. Se você vê o DVD do Rock conversando, o Rock Balboa conversando com o Stallone, você vê que o Rock Balboa é um cara inteligente. O Rock Balboa não, o Stallone é um cara inteligente, cara que escreve roteiro, um cara que fala de política, não sei o quê. E o Stallone é um cara burrão assim, que só foi. O Rock é um cara burrão. Só sabe da porrada.
E você sabe a diferença deles dois exatamente. E eu sei completamente a diferença entre eu e o personagem. Assim. Se eu pudesse fazer eu conversando com ele, eu faria normalmente assim. Então só recapitulando aqui, no dia, volta no dia 18 de novembro, né? Sempre próxima semana que vem é o quê? Hoje é segunda-feira, dia 18, então 24. Dia 24, né? Por volta do dia 24. Mas até o fim da semana vai estar lá na rapadura digital a data certa do lançamento, certo? Pois é, tu vai relançar o primeiro número remasterizado. Lançamento da versão remasterizada de hoje. E o segundo número? Pois é, eu tô atualmente, tem cerca de 10% do número 3 pronto. Então como o número 2 e o número 3 é uma história só que eu dividi em duas partes, eu só vou lançar o 2 junto com o 3. Então vai demorar ainda um tempo. Porque ninguém fica esperando um tempo para a Você conclusão do arco da história. Você gostou muito de marketing, né? Hã? É totalmente anti-marketing isso aí. Era lançar o 2 e deixar o cara desesperado querendo o 3. Mas do jeito que é meu time, quando eu lançar o 3 a pessoa não lembra mais nem do 2 nem do 1. Mas tu já fez demora que. Entendeu? Vai ser Pode veiculado fazer o como 2 e o 3, mas aí lança. Pois a ideia é essa, quando você faz quadrinho independente, o ideal seria que eu não lançasse nenhum agora. O ideal seria que eu terminasse 4, que eu tivesse 4 pontos e lançasse um, entendeu? Porque daria aquele espaço de tempo, mas como eu já estou fazendo isso aqui há mais de 10 anos, estou desesperado, eu quero lançar! Eu quero conquistar o mundo, né? E o feedback também, né? O Você tá feedback. você tá publicando um, já tá no 4, né? Você tem o feedback. Vai publicar de alguma forma digital? Não, né? Ou por enquanto você só as edições impressas lá na Gibitec? As edições, a mesma maneira de distribuição vão ser um exemplar da Gibiteca, um exemplar nas bancas principais de Fortaleza. Vou tentar vender por sites que vendem quadrinhos nacionais, como Bodega do Léo, esse tipo de coisa. E vou tentar uma distribuição pelo Quarto Mundo, mais na frente também, né, que é aquele coletivo de quadrinistas que busca opções para distribuição nacional, mas isso mais para frente. Com relação Existem, à versão digital, então, deixa eu só passando aqui. Então existem outros métodos de você distribuir sua obra. existem. Eu não sabia que tinha essa quantidade toda, não. Existe. Simplesmente aquela questão que vocês imprime, aquela questão assim, muito local aqui em Fortaleza, né? Você imprime e só fornecendo aos colegas. Eu não sabia. Sinal, né? Vende no sinal. Eu não sabia que tinha essa opção de você distribuir e colocar a venda em outros sites, não. Existem sites hoje especializados só em venda de quadrinhos independentes, nacionais. E tem esse grupo chamado Quarto Mundo, que eles fazem um esquema de distribuição nacional de quadrinhos. E eu ainda vou saber com mais detalhes como é que eles trabalham quando tiver mais edições prontas. E Interessante, essa questão da distribuição aí eu não sabia, não. E sim, gostaria que todos acompanhassem a história, me dessem opiniões, né? Uma coisa muito difícil aqui em Fortaleza você arrumar uma opinião sobre o trabalho que você faz. Às vezes eu sinto que você tem que botar a pessoa na parede, botar uma luz na cara dela, sequestrar o filho dela e dizer que só devolve quando der a opinião sobre a minha história. Eu não quero fazer isso, então. Aqui quando o jornal recebe uma carta de alguém, né? Elogiando, criticando, ele chama a equipe todinha. Meu Deus, você leu uma carta. Tem noção dos poderes que ele tem ou não? Ele simplesmente se recarrega, né? Que também tem um modo muito peculiar dele. Assim, tem uma questão muito peculiar para poder ele recarregar os poderes dele. Não sei se o Diego vai querer comentar. Mas, primeiramente, ele tem noção dos poderes. Ele não tem noção completa dos poderes. Não sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode. Não sabe. E como ele é um personagem, digamos assim, que o intelecto não é exatamente o forte dele, assim, né? Ele é uma pessoa que age mais instintivamente e não pensa muito. Então, se ele não for obrigado a vir com um poder absurdo e ridículo, ele não vai ter um poder absurdo e ridículo. Ele vai fazer só os poderes básicos mesmo assim. Tipo, os poderes... 90% do tempo, ele não é criativo também. Então ele não inventa poderes absurdos. Na maior parte do tempo ele só faz o quê? Super força, super velocidade, uma coisa assim, típica e normal, entendeu? Ele só inventa um poder absurdo para escapar de uma situação absurda se ele tiver numa situação absurda, se ele for obrigado, entendeu? Certo. E a recarga dos poderes, quer comentar alguma coisa para tentar atiçar a curiosidade dos ouvintes? Não vou comentar a carga dos poderes. A carga dos poderes, né? Mas uma coisa que eu determinei também sobre os poderes na história, foi uma limitação que eu coloquei, é que ele não pode fazer nada que mexa nos sentidos dele, em relação a poderes. Ele não pode
ter visão de raio-x, nem Assim, audição o poder dele supervisada. não altera os 5 É, sentidos. não altera os sentidos. Eu decidi isso por questões de roteiro mesmo, né? Porque é complicado um personagem ser poderoso demais, né? Às vezes, se o cara tem super audição, ele já resolve toda a trama da história só porque ele pode vir pela parede, né? E aí toda a história, o trama, o roteiro vai por água abaixo porque ele não tem mais o que fazer para resolver aquilo, né? Isso funciona com... Eu queria evitar essa história de ele não precisar fazer nada. E também pela natureza, digamos assim, as tendências do personagem em si, se ele tivesse que usar o X, ele também não ia fazer nada, só ia ficar, né? Ele só ia passar 100% do tempo fazendo aquela coisa que todo mundo quer fazer se tivesse visão de raio-x, né? Então por isso eu achei melhor não dar visão de raio-x pra ele. Interessante. Mas eu procurei, e uma coisa interessante sobre os poderes também, é que eu seguindo essa minha influência do Spawn, deixei na revista, em alguns momentos, o contador de energia dele. Assim o leitor pode saber em dado momento em quantos por cento de energia ele está. E eu sei exatamente quantos por cento de energia ele está em cada ponto da história, porque eu tenho anotado ali. E eu sei exatamente quanto cada coisa que ele faz gasta, e eu vou seguindo isso à risca para não ter discrepâncias, entendeu? Eu sei. Então vão ter momentos em que ele vai precisar dos poderes e de repente a bateria dele está zerada. Mas ele tem consciência do nível Ele tem consciência do nível. da bateria, né? Tem consciência do nível. E o poder dele funciona também como um tipo de fator de cura passivo, assim. Por exemplo, se ele tiver com 100% de energia e... Corta essa parte ou não? Não, se ele for ferido, eu já cortei. Se ele for ferido... Engraçado que quando eu comecei a ler o número 1, eu não saquei logo de cara essa história de poderes, não. Pra mim era uma história normal, né? Num futuro alternativo. Um personagem comum, uma pessoa, assim, eu não saquei. bom, pra... o Heroes, assim. E o cara não veste também um uniforme, né? Usa uma armadura, cavaleiro e tal. Não sei se já Eu não saco. pra finalizar, mas assim, uma das coisas que eu queria nessa história é que ela fosse assim, meio do caminho de alternativo e comercial. Eu não queria que fosse um quadrinho de super-herói total completo, assim, mainstream total. E nem queria que fosse aquela coisa completamente alternativa, tipo o trabalho do Robert Crumb, assim. Eu queria que fosse uma coisa no meio do caminho. Eu sempre gostei muito de coisas com diálogos, porque tivesse bastante diálogos. Mas queria um pouco de ação também, um pouco de aventura, né? E eu sempre gostei quando o Homem-Aranha agia sem uniforme, não sei porquê. Sempre gostei dele pulando entre os prédios de paletó e calça e sapato, assim, que acontecia raramente, mas acontecia. Então eu criei isso no personagem assim, que assim, tipo, 90% do tempo ele age sem uniforme, age com roupas civis normais. Na verdade, pelos heróis serem registrados, não tem necessidade de estar escolhendo identidade ou coisa do tipo. Ai, não sabia que tinha uniforme. Eles só usam uniforme pra rebater o ponto, né? Exatamente. Ele só usa uniforme porque é obrigado, porque ele trabalha na empresa de super-heróis, então eles obrigam ele a usar uniforme, obrigam ele a uma série de coisas. Ah, é? Essa é legal. Então você é super-herói no universo, no mundo oico. A minha ideia básica, eu tive essa ideia por volta de 2000, quando eu estava trabalhando no Correio, na agência de Correios em Telégrafos. Fazendo a aventura do povo Uniforme é coisa correio. de assalariado, cara. Exatamente. Tem como você ver de outra forma. Então a minha ideia básica, eu queria criar uma repartição pública de super-heróis. Assim. Eu queria passar para a história toda essa monotonia, todo esse marasmo, toda essa coisa Toda a de burocracia, preencher coisas, e o chefe enchendo o saco, e reclamando que eu sempre tenho direito. Sendo que os empregados são super-heróis. Eu queria passar isso para a história, não sei se eu consegui passar isso para a história como eu pensei, mas assim, eu tentei. Eu acho que foi. O chefe não tem entregar. Eu acho que pra não entregar. O chefe não tem, mas ele é um especialista em superpoderes. Ah, o chefe não tem superpoderes? Sabia, O chefe dele não. Cara, Claro. Mas ele é especialista em todas as categorias e tipos de pessoas que têm superpoderes, né? Porque senão ele não seria o chefe. eu já ia dizer que o chefe tem o Ele superpoder tem de anular os superpoderes dos outros. Tem quem indique ele pra chefe. É. É óbvio, numa repartição pública de super-heróis, o chefe não tem que ter pouco. Mas o cara não é uma repartição Claro. pública de super-herói, não, cara. Sim, da forma como ele colocou. É, a grande verdade, né? O chefe geralmente é um cara que O não tem chefe- habilidade nenhuma. Exatamente. Isso é uma verdade, o chefe não sabe fazer o seu trabalho. Se ele soubesse, ele não era chefe, ele era você. Exatamente. Isso. Essa frase aí é boa. Pra finalizar, o chefe, como é? Repete aí. Essa aí é boa pra finalizar. Se o chefe seria eu, ele estaria fazendo o meu trabalho. O
chefe não sabe fazer o seu trabalho. Se ele soubesse, ele era você. Pronto, é isso mesmo. Por isso que ele precisa de você. Precisa de você, difícil.